Fala pessoal, muito boa tarde para vocês, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes de começar, eu vou avisar, tá tendo obra aqui do lado. Não sei nem aonde, mas tá tendo. Então se escutar alguma coisa, paciência. Vamos lá, para a gente poder falar um pouquinho sobre os mercados, o que aconteceu nesses últimos dias. Cara, a gente fechou a semana, né? Aqui a semana passada, que fechou no domingo, com o IFR do semanal abaixo de 30, isso é muito bom. Na verdade, o IFR do semanal abaixo de 30 significa que é um fundo do tempo gráfico maior, né? Então, a gente vê que está sendo buscado um fundo. Ponto negativo. Que dia que foi? Eu acho que foi ontem, antes de ontem. O Fear and Greed voltou até para uns 14, né? Hoje ele até deu uma animada novamente para baixo, para animar quem tá montando posição aqui, ó. Ele voltou para 9, mas ontem ele chegou a 14. E assim, de novo, o preço se move um pouquinho, mixaria, e o indicador já dá uma aliviada boa. O que significa que talvez a gente ainda não esteja mesmo no fundo, tá? Então vamos ficar bem esperto. Eu sei que aqui é a região de montagem de posição, o Fear and Greed em 9 é excelente para nós, para continuar acumulando, mas sempre utilizando um percentual que não seja all-in, pelo amor de Jesus amado, e um percentual que você consiga fatiar pelo menos aí umas 10 vezes. Então, nessa região toda aqui, se ele chegasse, ainda tem a bala, você não gastou as balas aqui, né? É importante a gente sempre mensurar isso. Então, essa questão aqui do RSI é uma que me chama muita atenção. Bom, mas o que a gente tem aqui é que esse MACD do diário, a gente ainda sabe que ele é mais forte do que os últimos fundos, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ainda com... Eu tô vendo muitas pessoas falando, comprei demais, comprei adoidado. A gente mesmo, né? A gente aproveitou bastante aqui nessa região, mas agora aqui já não está tão favorável. O que eu vou pensar de ficar mais animada, inclusive para regiões de compra, especialmente para trade, quem pergunta, quando a gente romper essa região aqui. Por enquanto a gente não tem nada, tá bem mastigado, já tenho liquidez aqui embaixo também. Acho bem provável que ele venha tentar buscar liquidez aqui embaixo para conseguir subir, mas a gente não sabe, né, como que ele vai se comportar. Se ele buscar em cima primeiro, aí ele vem estourar essas mínimas mais que certo, né? De toda forma, hoje, como voltou o Fear and Greed nessa taxa de 9, a gente volta a montar nossas posições, agora com um percentual um pouco menor, porque está dentro da mesma região e está um pouco mais caro, mas ainda continua válido. Todas essas regiões aqui acima, tá aqui, né? Todas essas regiões aqui acima são regiões de venda, não tem nenhuma região de compra enquanto o fluxo dos 60 minutos não virar para alta. Então, primeira região de venda que a gente tem aqui, 72.690 até 75.313, é a região do RSI do 1 hora, quando ele bater 70, vai ser nessa região. Então aqui é a busca de um topo do diário. Depois a gente tem essa região de 5 horas aqui, que é uma das melhores regiões, em 77.312 até 79.970. E depois a gente vem para essa região de 86.125 até 89.754. Tá? Vamos aguardar. Tem aqueles loucão, né, da vida, sempre tem, que estaria olhando para esse sentido aqui, ó. Vou desenhar para vocês. Até falei ontem na live. Daqui até aqui. Tanta essa região aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que é a liquidez total nossa. E aí, vou deixar até 25 minutos, dá pra gente ver melhor as nossas regiões de parada. Porque é interessante mesmo, se ele vier capturar a liquidez, ele capture aqui embaixo, ó. Bem aqui. Não tô falando que isso é uma compra, tá? Tô falando que isso aqui é um movimento interessante pra gente olhar. Porque aqui seria uma região que deveria necessariamente, se bem que aqui tá os 50%, né? Deixa eu marcar essa região mais para baixo, mais descolada. 50% a gente fica meio com receio. Então vamos ver como que ele se comporta nessa região uma vez que ele busca embaixo. Se ele buscar a liquidez em cima, essa região aqui, ó, vai ser estourada na certa. Na certa não, é ruim falar na certa, mas quase que certo, né? Então veja, o preço chegou até aqui, deu uma aliviada pro 14, aí quando começou a voltar, ele já foi pro 9, então tá sensível esses sentimentos. Nós gostaríamos de presentear vocês com 30 dias gratuitos da nossa comunidade. Essa comunidade é a comunidade que a gente fala todos os dias, a todo e qualquer momento, sobre todos os ativos que vocês solicitarem, sobre os ativos mais importantes que a gente está olhando, inclusive Bitcoin, inclusive algumas outras criptos, inclusive ações. B3 a gente olha também, mercado americano a gente olha também, Forex a gente olha também. E commodities também, os principais, né? Prata e ouro, por exemplo. Então, tudo a gente olha, manda para vocês, coloca o nosso feeling do dia,
coloca o que a gente está pensando de acordo com o sentimento de cada mercado e a gente vai usar isso a nosso favor de trades, principalmente a médio e longo prazo. Então, a gente está dando para vocês de presente 30 dias de degustação para vocês verem se a gente tá de caô ou não. Brincadeira. Eu acho que o nosso trabalho é muito sério. Eu acho que vocês que já acompanham aqui a gente há muito tempo têm visto como é sério e é uma forma de a gente retribuir. Vocês não vão gastar nada. Pode clicar aqui, pode fazer sua inscrição. Vá até o final, porque é importante. Lá fala até uma parte do cartão de crédito que tem que inserir, mas não se preocupa, vocês não vão ser cobrados. Se forem cobrados, joga meu nome no Serasa lá, joga nosso nome e a gente vai reembolsar vocês. Brincadeira, não precisa jogar no Serasa, mas avisa e a gente vai reembolsar a palavra, mas não vai ser. E é isso. Então eu espero todos vocês lá. Se a gente for olhar aqui para o próprio Ethereum, a gente tem também essa região definida. Aqui já foi mitigado, agora a gente pode já filtrar essa região. Isso aqui também tem a mesma liquidez embaixo. Ele capturou a liquidez aqui, ó. Essa aqui tem a mesma liquidez em cima. Ele capturou essa liquidez aqui. Esse topo aqui chama para esse reteste, mas de toda forma, da mesma forma, o diário também muito profundo, significando que todo e qualquer repique, isso aqui tende a ser retestado novamente. Então, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Muita gente veio falar também que o tal do Anonymous lá, ele previu que o fundo vai ser feito em outubro. A gente não sabe, né, gente? A gente não tem bola de cristal. O que a gente tem que fazer é ir trabalhando o gráfico e alinhando o sentimento com o que a gente tá fazendo, né? Esse é o mais importante de todos. Então, aqui, essa primeira região de 2167 até 2230. Depois a gente vem aqui direto para 2500 até 2625. E depois 3084 até 3173. Não acho que vai chegar lá tão cedo. Agora, um que tá bonito e eu fico falando aqui pra vocês até é esse carinha aqui, cara. Esse carinha aqui tá engraçadinho. Inclusive, olha só, que ele tenta fechar abaixo, tenta fechar acima, mas por enquanto não foi acionado nenhum trade de Spring, porque ele não rompeu nenhuma das máximas. Em verdade, eu não sei nem se vale a pena a gente tá pensando em qualquer Spring aqui. Na verdade, não vale. Por conta do risco-retorno. Para pagar 2, ele tem que atravessar muita coisa. Então, assim, talvez espere acionar e se ele voltar para essa região aqui, dá para pegar um stop curto de confirmação para tentar evoluir. Fora isso, é melhor ficar de fora mesmo. Então, de 1,61 até 1,71, primeira região de venda, e segunda região de venda aqui, 1,8858 até 20346. Solana tá a mais fraca de todas elas, Veja que ela capturou a liquidez aqui agora, ainda tem a liquidez de cima, então todos eles estão performando da mesma maneira, né? Deixando a liquidez no topo para tentar ser capturada. Sempre melhor que capture de baixo para estourar o topo do que o inverso, né? Porque capturando aqui embaixo, ele pega a liquidez, enche o carrinho dele de combustível para poder romper com mais força e quem sabe até romper rompido. Mas eu acho que não. Não tô tão nessa animação, não. Então, a primeira região da Solana tá aqui, em 92,77 até 95,90. E depois, a gente tem essa região aqui, de 110,59 até 119,16, ok? Pendle tá bem xoxa também, bem mortinha da Silva. Primeira região de venda dela aqui, 1,362 até 1,448. E depois, a gente passa para 1,672 até 1,733. E por último aqui, BNB, que inclusive isso aqui a gente pode até chamar de defesa do médio do player, porque é dentro da região. Ele afasta, ele volta aqui para ser defendido. É exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre Real, quando voltasse naquela região para usar ela como a defesa do médio. Mesmo assim, aqui também não tem risco-retorno favorável. Nenhuma das operações. Nenhuma. Até porque ainda não tá o melhor dos mundos, né? Ó, o topo aqui de 60, para BNB virar para alta nos 60 minutos, tem que romper aqui. Então tem muito chão no meio desse caminho, muito chão. Certamente as pessoas que gostam de operar tendência vão com certeza esperar uma violação dessa região aqui ou dessa região para estar operando na venda. E é o mais sensato, enquanto a gente não tem essa reversão do fluxo. Lembrando que não significa que, por conta de que eu não tenha reversão de fluxo para compra, não significa que as compras não estão autorizadas. Mas aí, eu não sou assessora, né, para falar quantos percentual que você tem que ter. Normalmente eles falam que uma média de 5% é uma média ideal, né, mas depende muito do seu perfil, se o seu perfil é conservador, agressivo ou um pouco mais moderado. O que eu sei é, não gaste todas as balas aqui nessa região.
porque ainda não identificamos aqui, né, o fundo propriamente dito. Sim, já temos o nosso IFR a favor, é um ponto a mais. Nós temos a região de semanal, segundo ponto a mais. Nós temos o Fear and Greed, terceiro ponto a mais. Mas a gente só vai ficar confortável mesmo que o fundo chegou quando pelo menos os 60 minutos tentar reverter. Enquanto isso, eu acho que pode, inclusive, fazer uma lateralização aqui de um bom tempo, sem querer deixar os amigos desanimados. Mas, na verdade, seria até bom ficar lateral, a gente acumular na mesma posição para ele realmente ter muita liquidez na parte de cima para ser capturada posteriormente. Aí fica bem bacana para nós, né? Só deixando aqui mais um adendo, olha só, aqui a gente chegou, mas a gente já chegou nesse patamar de 26, né? Então, por isso, por mais que ele toca e ele já volta, é possível sempre encontrar ainda uma manipulação. Por isso, muito cuidado aí, todos os amigos. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos na próxima. Um grande beijo.